Fala galera! Sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata. E gente, esse é mais um vídeo sem edição, ou com edição quase nenhuma, sem introdução, em que a gente vai só bater um papo aqui. E hoje eu queria trazer para vocês um exercício de futurologia. A gente vai aqui conversar sobre qual será o futuro da humanidade depois dessa pandemia, pelo menos no aspecto das relações sociais. É fato que grandes eventos ou tragédias como guerras ou pandemias provocam profundas transformações na sociedade. E não vai ser diferente com essa pandemia atual, tá, gente? Então, o que eu gostaria aqui é de refletir sobre como é que a nossa sociedade vai sair desse momento em que nós estamos isolados em nossas casas e tendo que nos socializar de alguma forma remota. O que isso vai transformar nas nossas vidas? Bom, antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria de falar com vocês sobre esse livro aqui, do Isaac Asimov. Estão vendo aqui, Os Robôs? Eu já falei com vocês que eu sou fã do Isaac Asimov, eu já li muitos livros dele, não li todos porque eu acho que é humanamente impossível alguém ler todos os livros do Asimov, mas eu leio esses livros desde muito jovem. E esse livro, Os Robôs, é um dos meus preferidos, porque ele traz uma ideia de um futuro distópico, de cultura e sociedade humana, que eu sempre achei bastante plausível de acontecer na nossa humanidade, na nossa sociedade, e que talvez pela situação em que a gente esteja vivendo, isso parece agora ser mais factível do que quando eu li esse livro pela primeira vez. Deixa eu falar rapidamente sobre esse livro. É um livro de mistério, com ficção científica, como quase tudo que o Asimov escreveu. E nele, depois que o Império Galáctico humano se estendeu por todo o universo e várias culturas surgiram em diversos planetas, cada uma à sua maneira, de acordo com características do local ou das pessoas que para lá emigraram. Em um dos determinados planetas surgiu uma sociedade muito curiosa, em que as pessoas não cultivam relações pessoais presenciais. As pessoas não se encontram pessoalmente. Elas têm profunda aversão a se encontrar pessoalmente com outra pessoa, com outro ser humano. Eles vivem isolados, os habitantes desse planeta, vivem isolados em suas propriedades, cercados por tecnologia, robôs, principalmente, é o livro do Asimov, cujo título é Os Robôs, né? E eles se comunicam, eles socializam uns com os outros, claro. Até porque uma civilização sem socialização humana não seria humana. Mas eles não socializam presencialmente, e sim de forma remota, em que essas pessoas conversam, se veem e socializam sem estar fisicamente umas com as outras. E as únicas pessoas que elas veem pessoalmente são seus parentes mais próximos, como seu marido ou esposa. E mesmo assim, esses parentes mais íntimos não se veem com frequência dentro da mesma propriedade. Cada um fica num local isolado e se encontram muito pontualmente, numa ocasião qualquer, como por exemplo, quando eles vão procriar. Mas geralmente eles ficam isolados. Então o isolamento humano lá, nessa sociedade, é uma realidade. E a história conta que ocorreu um assassinato nesse planeta, em que um detetive humano terrestre, todos são humanos, mas um detetive terrestre chega nesse planeta e tem que tentar desvendar como alguém conseguiu matar aquela pessoa, a vítima, porque é repulsivo demais para uma pessoa daquela sociedade estar perto da outra, mesmo para matá-la. E a gente sabe que não pode ter sido um robô, porque as leis da robótica do Asimov impedem que um robô faça mal a um ser humano. Eu não vou dar spoiler sobre o livro, eu recomendo que vocês leiam porque é muito bom, uma das obras que eu mais gosto dele. Mas essa reflexão me traz ao nosso presente. A gente está vivendo num momento em que, em certos aspectos, a nossa sociedade está muito próxima
com essa sociedade distópica que o Asimov imaginou nesse livro. As nossas relações, nesse momento, são impedidas, nossas relações pessoais, presenciais, são impedidas, de maneira que a gente tem que socializar remotamente, trabalhar, estudar e fazer outras coisas remotamente. E mesmo em alguns casos, as pessoas que vivem na mesma casa precisam estar isoladas uns dos outros. E assim como as pessoas nessa história asimoviana, nós estamos em nossas casas cercados por tecnologia. São nossos computadores, nossos celulares, nossas TVs, nossos videogames, que estão aí para nos entreter e para nos ajudar em algumas atividades, mas que ainda assim não substitui a presença de outras pessoas fisicamente próximas de nós. Então foi muito natural que a lembrança desse livro surgisse para mim nesse momento. O que eu quero propor nesse vídeo é que a gente imagine que transformações serão essas pelas quais a sociedade vai passar, uma vez que a gente está sendo obrigado a implementar essas mudanças. São transformações que eu acredito que inevitavelmente ocorreriam no futuro, porém, nesse momento, nós somos obrigados a adiantá-las. O Attila Yamarino falou nos vídeos dele, em algumas entrevistas que ele tem dado, que o mundo já mudou. Gostemos ou não. E eu concordo com ele. A nossa sociedade, como a gente conhecia, já não existe mais. Pelo menos não em todos os aspectos que nós estávamos acostumados. E eu quero tratar aqui dos aspectos dos espaços de interação social, que estão ficando cada vez mais virtualizados. Eu não gosto de dizer que as nossas relações sociais estão sendo virtualizadas, porque as relações sociais continuam sendo reais, sejam elas no ambiente real ou seja no ciberespaço. Mas os espaços onde elas acontecem estão sendo cada vez mais virtualizados. E eu queria começar falando sobre a educação. As transformações que a educação estão sofrendo e que futuramente, possivelmente, se tornarão uma realidade, mesmo quando a gente já puder sair de casa. A verdade é que o ensino à distância, ele já é uma realidade há algum tempo, embora ele ainda esteja na gênese dele. Eu acredito que o potencial da educação à distância ainda está longe de ser alcançado, a gente pode muito mais do que isso. Mas nesse momento a gente está repensando toda a parte de educação, justamente porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em casa. As aulas já voltaram há algumas semanas e as crianças têm que estudar. As pessoas têm que continuar os seus cursos de graduação. Os cursos têm que continuar. A gente não parou de aprender porque está em casa. E as pessoas estão tendo que se reinventar. Os professores, as instituições e os alunos para conseguirem estudar à distância. Quem já estudava à distância, quem já tinha curso à distância, quem já dava aula à distância, teve o benefício de não ter que fazer uma grande mudança na forma no seu método educacional, na forma como eles aprendiam. Mas, para muita gente, isso é muito novo. E você vê que hoje as instituições estão trabalhando nesse sentido. As crianças estão estudando em casa, os colégios estão se preocupando em criar salas de aula virtual para que elas consigam ter o mínimo impacto possível nos seus estudos. Os pais estão trabalhando também para prover às crianças os melhores espaços de educação que elas conseguem. Às vezes colocam já num quartinho, quem pode ter essa possibilidade, utilizam computadores, celulares. Não só os colégios, né, com toda a sua formalidade educacional, com suas grades e disciplinas obrigatórias, mas também os cursos de inglês, cursos dos mais diversos tipos, estão tendo que se atualizar para esse tipo de interação virtual. Então, esse tipo de mudança acaba obrigando as instituições e aos profissionais e aos alunos a descobrirem meios
Porque vamos parar para pensar, quase tudo que a gente aprende num curso, excetuando-se alguns aspectos em que você precisa ter uma presença real lá para executar alguma operação, você consegue ensinar ou aprender à distância. Não que a gente possa abrir mão de todos os aspectos da presença do aluno numa sala de aula. Existem os aspectos de relações pessoais que são muito importantes e talvez a gente não consiga substituir isso. Nem na educação mais fundamental, em que essa interação com os coleguinhas é muito importante, mas também nas graduações, onde você faz relações que talvez durem o resto da sua vida, então são importantes, mas a gente talvez repense isso e consiga uma forma de fazer com que essas interações aconteçam virtualmente, de alguma outra maneira. Então, embora a área do ensino à distância ainda precise enfrentar alguns desafios e obstáculos, eu acredito que a velocidade com que essas mudanças estão ocorrendo hoje na nossa sociedade vão fazer com que esse campo acabe amadurecendo e consolidando mais rápido do que se a gente não tivesse passando por esse momento. E isso talvez seja um dos poucos aspectos positivos que a gente possa tirar desse momento caótico. Até porque o ensino à distância traz oportunidades muito além daquelas que o ensino presencial pode oferecer. Basta ver aí que agora você pode aprender qualquer coisa da sua casa com alguém em qualquer outro local do planeta, até porque cada vez mais as pessoas falam um segundo idioma. E o potencial de ensino talvez seja uma das coisas mais importantes que a internet nos forneceu até hoje. Mas não vai ser só a educação que vai mudar. Acredito também que outro aspecto da nossa sociedade que vai ser profundamente modificado são os negócios, as relações profissionais. Talvez em nenhum outro aspecto a nossa sociedade seja tão impactada. Porque, embora o home office já seja uma realidade, ocorre que a sociedade brasileira ainda está muito atrasada com relação a isso. A gente ainda tem muitos problemas de preconceitos, desconfiança, problemas operacionais para conseguir colocar todo mundo que poderia trabalhar em casa para trabalhar em casa. Mas é fato que isso é possível. A gente vê iniciativas nisso cada vez mais se tornando comuns. E nesse momento não tem jeito. A gente está sendo obrigado a fazê-las. Vamos parar e pensar. Eu não preciso citar aqui para vocês determinadas funções que poderiam trabalhar em home office. Vocês sabem que algumas delas poderiam tranquilamente ser feitas remotamente. É claro que nem todas as funções profissionais seria possível. Mas a questão é a seguinte: eu consigo imaginar que vocês, nesse momento, se pararem e pensarem um pouquinho, vão imaginar que a maior parte das profissões em que não existe um trabalho manual para ser feito pode ser operacionalizado pela internet. Em muitos trabalhos o profissional chegava lá e ficava o dia inteiro conectado na internet, trabalhando no computador. Por que essa pessoa precisaria estar fora de casa, no momento em que a internet já estivesse, pelo menos a internet em banda larga e operacionalmente razoável? Por que essa pessoa não poderia trabalhar de casa? Que razões obrigariam essa pessoa a estar fisicamente dentro de um escritório, pegar conduções, passar horas tentando chegar no trabalho, tendo que almoçar fora de casa, se ela pode fazer isso tudo em casa? Ela não precisa estar fisicamente lá nem para reuniões, porque hoje as conferências virtuais, que a gente também estaria usando na educação, podem ser perfeitamente utilizadas para isso. É claro que a gente sempre vai bater em alguns aspectos, como, por exemplo, a desconfiança dos patrões com relação ao trabalho do funcionário. Será que esse cara está trabalhando mesmo? Mas isso eu penso que no ambiente corporativo atual isso já não tem mais lugar.
Eu acho que se você, hoje em dia, né, talvez isso na idade da pedra fosse até compreensível, nunca foi, né? Mas fosse mais aceito, mas hoje não tem mais lugar. Não faz sentido você colocar como colaborador da sua empresa alguém que você não confie. Se você confia na pessoa, qual o problema de você confiar que ela vai estar em casa trabalhando? E além do mais, você tem ferramentas para verificar produtividade, a eficiência da pessoa trabalhando, o tempo que essa pessoa está trabalhando, você consegue ver isso tudo. Tem ferramenta para isso tudo. Então não existe para determinadas profissões motivos pelos quais as pessoas não possam trabalhar em casa. E as pessoas estão sendo obrigadas a perceberem isso. Notem bem, não é uma situação em que hoje em dia a pessoa pode, não, vamos dar uma analisada, vamos estudar. Hoje é uma realidade, as pessoas estão tendo que trabalhar em casa ou não trabalhar. Ou sair de casa e se arriscar a se contaminar e propagar o vírus por aí. Então, já que essa oportunidade surgiu, é de se imaginar que as empresas passem a perceber que isso pode ter algumas vantagens. Não são só desvantagens. São vantagens para o trabalhador, óbvias, claro, e são vantagens também para a empresa. A empresa não precisaria pagar o transporte do funcionário, dando vale transporte ou coisa do tipo. Ela economizaria em infraestrutura, não precisando gastar tanta energia, água e outras coisas com um local de trabalho onde tivesse tantos funcionários trabalhando ao mesmo tempo. Também vai trabalhar com um profissional que não vai se atrasar tanto, que vai estar mais feliz, que vai ter uma qualidade de vida melhor. E isso vai resultar em maior produtividade deles e maiores lucros para as empresas, no fim das contas. Então, eu acho que o trabalho à distância tem o potencial de ser muito favorável para as empresas também. E é outro aspecto que eu acredito que a nossa sociedade vai sair dessa pandemia modificada. Outro aspecto que eu acho que vai ser profundamente transformado com essa virtualização dos espaços de relações pessoais são aqueles relativos às religiões. Pois é, eu acho que futuramente a gente vai ver o que nós comumente conhecemos como templos e locais de devoção tendo que se virtualizar. Isso está acontecendo hoje. A gente viu recentemente o Papa rezando uma missa e os fiéis em casa, acompanhando, fazendo suas orações em casa. E nesse momento não é seguro nem que a gente esteja dentro de uma igreja lotada. Então, é bem possível que algumas igrejas se transformem em outros tipos de templos religiosos, não só os cristãos. Talvez isso aconteça com sinagogas também, terreiros, em que as pessoas possam fazer as suas orações, os seus rituais em casa, remotamente. Eu não sei como é que isso poderia ser feito, porque, é claro, algumas desses rituais têm que ser feitos em conjunto. Talvez você estando em casa fazendo uma oração não seria como você estivesse dentro de uma igreja. É igual ver um jogo em casa ou ver um jogo no Maracanã, talvez, né? Você talvez não tivesse toda aquela carga de endorfina emocional, os neurotransmissores sendo ativos naquele momento, como quando acontece quando está todo mundo dentro de uma igreja ou um templo desse, transcendendo. Mas é fato que isso vai ter que se transformar. Já está sendo transformado, alguns pastores estão ainda forçando, não sei se outros tipos de líderes religiosos têm feito isso, tá? Não tenho acompanhado. Mas alguns pastores estão relutantes em deixar os fiéis em casa. Mas é um risco hoje você levar fiéis para uma igreja lotada. E é fato que quando a Igreja Católica começa a fazer esse tipo de culto de maneira remota, ela começa a mostrar, a antever uma realidade que é bem possível que aconteça com as demais religiões.
Por que alguém precisaria estar numa igreja se pode estar rezando em casa? Isso é uma coisa, claro, de cunho pessoal. Não sou eu que vou dizer, mas é uma reflexão para cada um, principalmente para os fiéis. Já que a casa pode ser de Deus, segundo algumas religiões. A igreja pode ser a casa de Deus. Mas existe casa de Deus maior do que o próprio fiel? É uma reflexão que a gente tem que ter. E eu sei que alguns de vocês já devem estar pensando, mas é por causa da caixinha. Gente, isso não é problema, isso nunca foi. Dízimo pode ser pago por boleto, cartão de crédito, doações podem ser feitas pela internet. Então, até nisso, esses pastores não precisariam se preocupar. E eu não estou fazendo nenhuma crítica a dízimo nem a religião, não, tá? Só que é um aspecto que eu acredito que também vai ser profundamente influenciado. E, finalmente, eu acho que outro aspecto que vai ser muito influenciado são as relações pessoais para entretenimento, para socialização mesmo, sem nenhum objetivo profissional, religioso ou educacional. Simplesmente para as pessoas se verem, se curtirem. Isso também já está sendo transformado. As conferências já eram utilizadas para isso há algum tempo. Familiares que estavam em outras cidades ou países podiam conversar com sua família remotamente através desse tipo de ferramenta. Mas agora elas se tornam cada vez mais presentes na vida da gente, até porque não tem outro jeito. Sabendo, por exemplo, que os idosos formam um grupo de risco, não faz muito sentido você ir visitar a vovó. Mas se a vovó tiver internet e conexão para poder fazer uma videoconferência, você consegue fazer uma visita virtual a ela. Já estão sendo feitos festas de aniversário através de videoconferência. Claro, isso não é uma realidade que vai acontecer para sempre. A gente não virou ainda o livro do Isaac Asimov, que a gente vai socializar só assim. Vão continuar acontecendo eventos sociais em que a gente vai estar lá. Mas a gente vai começar a repensar algumas situações. Será que algumas festas, para alguns tipos de eventos sociais, casamentos talvez, não vai ter um telão onde você possa estar vendo os convidados que não puderam ir? E os convidados em suas casas puderem também assistir àquele evento? Boteco virtual é uma coisa que eu já faço aqui em casa. Desde o começo da pandemia eu tenho tomado minha cerveja com meus amigos. Isso talvez se torne cada vez mais frequente. Então, acredito eu que esse tipo de relação vai se transformar, e não só essas, tá? Talvez as relações mais íntimas também. O sexo virtual já é uma realidade há muito tempo. E provavelmente, se você nunca fez, vai ter quem fale. Em que século você vive? Porque já é uma realidade. E nesse campo, então, as possibilidades são imensas. Eu não vou citar porque isso aqui não é um vídeo restrito a maiores. Mas se vocês procurarem na internet, vão ver que muito antes da pandemia, as pessoas já se reinventavam nesse aspecto. Então eu acredito que, por mais que a gente sofra com todo esse isolamento que a gente tem sofrido, talvez a gente tire algumas coisas boas daí. E uma dessas coisas boas seja talvez utilizar a internet com todo o seu potencial para que a gente possa se relacionar com outras pessoas. Não só para dividir. As redes sociais já estão aí para mostrar para a gente que elas podem ser profundamente divisoras, mas também muito agregadoras. Basta a gente saber o uso que a gente vai fazer dessas ferramentas. Bom, gente, essas são as minhas previsões, mas eu gostaria que esse exercício futurológico fosse feito por vocês também. Eu gostaria de ler aqui nos comentários desse vídeo o que vocês acreditam que serão mudanças pelas quais a sociedade vai passar. Que tipo de sociedade vai emergir dessa situação que a gente está vivendo, todos isolados em nossas casas? Será que eu acertei algumas? O que vocês acham?
Será que eu exagerei em outras? Vocês já leram esse livro aqui do Asimov? Dependendo do tipo de feedback que vocês me deram aqui, de repente a gente volta a esse assunto aqui. Posso talvez responder alguns desses comentários numa live, talvez. O que vocês acham? Conto com vocês para a gente continuar esse papo, ok? Grande abraço e vejo vocês em breve.